Até tem uma aula que eu dou na mecânica, que ela é bem complexa, assim. Eu tento até ir meio com calma, assim, porque são coisas que a gente vê mais na faculdade, assim. Então, mas tem bastante cálculo também. Acontece, né? Hoje em dia, no mundo dos técnicos, né? Ontem eu estava conversando com o pessoal aqui do Senai, a gente estava conversando sobre isso. Que antigamente, né? Ah, legal, 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 legal. Boa sorte. Eu comecei na engenharia elétrica e depois troquei para mecânica. Mas no mundo do técnico, assim, antigamente os técnicos, né, eram formados, né, para não pensar muito, vamos dizer assim, né, era trabalhar lá no chão de fábrica, ficar lá, fazer sempre a mesma coisa, né. Hoje o pessoal, a gente forma técnicos, né, para que vocês, vão esquentar a cabeça, para vocês poderem pensar, né. Então hoje o técnico, ele também resolve muito problema, né. Antigamente não, antigamente, o técnico trabalhava, tal, 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 e aí dava um problema, chamava o engenheiro. Hoje em dia não é mais assim que funciona na indústria, né? Muita coisa o técnico mesmo resolve, a não ser que seja uma bronca muito, muito grande, assim. Exato, Luiz, tem. Então, no curso técnico em mecânica tem tudo isso aí. Não sei se tu está falando do técnico da engenharia, mas no técnico tem. Tem resistência de materiais, tem cálculo de torque, cálculo de momento, vetor, essas coisas, tem tudo. Tem tudo isso aí. Beleza? Então tá, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso plano de estudos. Eu falei lá no vídeo que eu gravei, mas eu vou falar de novo, aproveitar que estamos com a turma cheia aí, 84 pessoas. Fazia tempo que eu não pegava uma turma grande aí. Acho que a última turma que eu peguei foi uma turma da Heineken, já deve ter uns 3 anos já, tinha mais de 100 pessoas. Mais 80, bom, 85 agora, show de bola, pessoal. Então, pessoal, então como é que funcionou, né? Por conta do feriado da semana passada, né? Ali na sexta-feira, a gente não teve aula ao vivo, né, na primeira semana, mas a primeira semana ela ocorreu de maneira normal, tá? Então vocês deveriam ter estudado na semana passada, né, os capítulos aí 1, 2 e 3 do livro, tá? E essas telas aqui do material online, né, de 1 a 7 e de 236 a 238, beleza? O que que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Abram toda semana, toda segunda-feira, por exemplo, o roteiro de estudos, tá? Porque aí vocês conseguem dividir a leitura, né, durante a semana, então ela fica um pouco mais tranquila para vocês lerem, né? Porque às vezes é muita coisa, tá? E realmente é muita coisa, tá? Eu concordo. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem, tá? Nem sempre os capítulos vão ser sequenciais, tá? Por exemplo, semana passada foi 1, 2 e 3, tá? Essa semana é o capítulo 4, beleza, tá na sequência. Outra coisa, tá? Aqui diz página 101, é que ele inicia na 101. Quando ele não tiver indicação de onde parar, é para vocês lerem o capítulo inteiro, tá? E só que na outra semana a gente já vai pular para o capítulo 6, tá? Então a gente não vai continuar no capítulo 5. Então por isso que é importante vocês estarem olhando toda semana esse documento aqui, tá? E por que que pula para o capítulo 6? Para a gente não ficar tão distoante os assuntos aqui do online ou que vocês vão estudar em casa para o presencial, né? Então, por isso que às vezes acontece se pulam os capítulos e depois volta, né? Outra coisa que eu queria já adiantar para vocês, nunca, nunca vai acontecer, tá? De vocês verem algo no presencial que vocês ainda não viram aqui, tá? Às vezes o que pode acontecer é o seguinte: essa semana a gente vai falar sobre metrologia. Não é, por exemplo, na próxima aula do presencial que vocês vão ver metrologia, pode ser que seja na outra ainda, mas vocês já vão ter estudado aqui, tá? O ideal, a gente monta o calendário de uma forma, né, que vocês vejam a mesma coisa aqui e a mesma coisa aí no presencial. Mas às vezes tem essas discordâncias, tá? De às vezes não ser na próxima semana, ser na outra, mas tudo vocês já vão ter visto, beleza? Caso vocês estranhem muito o assunto, exato, exato. Caso vocês estranhem muito o assunto que está sendo dado no presencial, aí vocês me avisem. Por quê? Às vezes acontece de um professor de presencial não ler o material que a gente mandou, não acessou o calendário e dá a aula que ele quer e pronto. Às vezes acontece. Já aconteceu com uma turma minha essa semana. Aí eu mandei um e-mail para a escola, procurei entender o que aconteceu, enfim. Ele só não quis dar a aula que eu tinha pedido para ele dar e pronto, certo? Mas enfim.
Se vocês virem algo, notarem algo muito estranho, aí vocês me avisam. Combinado? Então tá. Aí, pessoal, outra coisa que eu quero que vocês se atentem é o seguinte, tá? Nas avaliações online, tá? Que nós vamos ter, acho que são 4 avaliações, não, são 3 avaliações online, tá? Deixa eu conferir. Que foi eu que fiz, mas agora eu não lembro mais. São 3, tá? A primeira já é semana que vem, tá? Eu sempre vou avisar aqui na aula online, certo? Quando tiver avaliação. Então, por exemplo, semana que vem eu vou falar para vocês, ó, a avaliação tá aberta, do dia tal ao dia tal. Entendi, o Luiz Fernando. Às vezes acontece, tá? É que, tipo assim, ó, como é que eu vou falar para vocês? Aqui tem turma do Rio Grande do Sul, turma do Espírito Santo, turma do Maranhão, turma da Paraíba, então tá bem... são bastantes pessoas, né? De vários locais diferentes. E aí, o que acontece? Às vezes, tá? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Na sexta-feira, antes da aula de vocês, eu dou outra aula para o técnico de PCP, certo? Aí são 2 turmas, uma turma só, na real. Aí, por exemplo, lá na Bahia, essa semana, eles têm uma semana tipo de conselho de classe, então não teve aula essa semana. Então, imagina, se tivesse outra turma com eles, ia ficar defasado o conteúdo de uma turma para outra, entendeu? Aí, geralmente, o que acaba defasando é essa questão da escola, entendeu? Porque às vezes a escola tem alguma outra coisa, tem escola que o presencial começa na mesma semana do EAD, tem escola que começa uma semana antes, tem escola que começa uma semana depois, então isso pode acabar variando, tá? O ideal é que não aconteça. O ideal, tá? Se a gente dissesse, nossa, o que eu quero que aconteça? É que seja tipo, vocês vejam um negócio aqui, sábado não vejam a mesma coisa. Mas, infelizmente, às vezes isso não acontece. E é bom eu explicar isso para vocês, como vocês estão relatando, que na elétrica estava fora de sincronia, né? Então é isso que eu estou explicando para vocês, tá? Vocês já vão ter visto o assunto, mas pode ser que não seja na mesma semana, tá? Só avisar para vocês isso, para a gente já deixar isso combinado, tá? Já arrancar falando disso aí, beleza? E aí, lógico, vocês têm avaliação online aqui, eu vou avisar vocês, não tem problema nenhum, tá? Toda semana nós teremos aula ao vivo, toda semana, às sextas-feiras, das 8 às 10, tá? Vocês vão consultar o que vocês têm que estudar aqui, beleza? Depende, Wesley, depende da aula. Tem aula que vai precisar, tem aula que não vai precisar, tá? E aqui vocês têm todas as aulas presenciais, né? E é isso aí. Tudo que vocês vão ver lá na aula presencial. Beleza? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida do calendário aqui, do roteiro de estudos? Não? Então tá. Deixa eu mostrar o AVA também aqui para a gente se ambientar, né? O AVA é o seguinte, tá, pessoal? É o ambiente virtual onde estão todas as coisas de vocês, né? Obviamente aqui para mim vai aparecer bem mais coisas, para vocês vão aparecer somente... Já vou chegar lá, Carlos, só um instantinho. Só vai aparecer mais a parte do seu estado, né? Então, só o cronograma de cada estado de vocês, o monitor de vocês, enfim. O roteiro de estudos ele fica aqui, tá? E aqui também, PDF. E aqui tem o cronograma completo do curso, né? O que que é o... Pera aí, pessoal, já vou... Uma pergunta por vez, já vou responder. O que é o cronograma, né? O cronograma é um material, né, um documento, onde tem todas as unidades curriculares do curso, a data que começa e a data que termina. Tá? Então, tem tudo aqui no cronograma. Aqui é o que vocês têm que estudar, né? Então, o livro didático tem a parte 1 e a parte 2, então vocês têm que ficar atentos também lá no roteiro de estudos, e o material online fica aqui, beleza? Aqui já tem o slide da primeira aula, eu sempre vou colocar os slides... Não tá. Não tá, sim. Acho que é só tu que não tá vendo, Igor. É o slide da aula 1, tá? Já tá ali. Então, se vocês quiserem consultar, aqui é onde vocês entram para a aula, né? Aula ao vivo noturna. E a gravação fica aqui, ó. Gravação aula ao vivo noturna. Então, vocês podem sempre consultar ali. Todos os materiais que a gente for usar aqui, então, por exemplo, o dia que tiver lista de exercícios que eu for fazer para vocês, vou colocar aqui. Vou fazer um estudo de caso, vou colocar aqui. Então, todos os materiais vêm para cá, tá? Aqui o Tira Dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar. Mandar aqui, né?
Lógico, uma dúvida que não seja no dia da aula ao vivo, tá? E aí depois nós temos as avaliações online que ficam aqui, né? Do seu estado no lugar, tá? A próxima já da semana que vem, beleza? Agora deixa eu ver o que vocês mandaram de pergunta aí. Tanta ênfase em informática. Ô, Carlos, tem que ter, tá? Tem que ter, para depois aqueles assuntos que vão encaixando e depois lá no final eles fazem sentido, tá? Principalmente para vocês da eletromecânica. Tem uma avaliação no aula online, vale ponto? Não vale. As avaliações que vão aparecer no material online é só para fixar conteúdo, tá? Não vale ponto, não precisa entregar também. Sempre que tiver avaliação, nós não vamos falar o que vocês têm que estudar. O que cai na avaliação, tá? Tudo que foi estudado, por exemplo, a avaliação é semana que vem, começa semana que vem. Então, o que vocês estudaram na primeira semana, na segunda e na terceira semana, tá? Então, vamos supor que a próxima avaliação é na sexta semana. Aí, o que caiu nessas semanas anteriores não cai mais. Aí cai a matéria das próximas semanas, tá? É assim que funciona. É isso? Fechou? Então vamos começar a aula de hoje, tá, pessoal? Vamos dar um gás aí para ver o que acontece. Pera aí, deixa eu só dar uma arrumadinha no negócio do slide aqui antes de botar para vocês, tá? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de metrologia, não necessariamente da forma, né, como utilizar os instrumentos, mas para vocês verem quais são os instrumentos que tem, como é que funciona, tá? Outra coisa que eu sempre gosto de salientar, tá? Pode ser que alguns de vocês que estão aí já trabalhem na área. Tem muita gente aí que já trabalha na área? Tem ou não tem? Tem? Então, assim, pessoal, eu gosto sempre de falar isso, tá? E isso eu falo porque eu sofri, eu passei isso na faculdade, tá? Eu fiz faculdade depois. É porque tem muita gente agora, e se eu liberar o microfone, vira uma algazarra, tá? Então, geralmente, essas aulas que tem bastante gente, a recomendação é que a gente não libere o microfone, tá? Então, assim, pessoal, vou falar para quem trabalha na área agora, tá? Muitas coisas que vocês vão ver, principalmente nessas unidades curriculares no começo, provavelmente vocês já estão cansados de ver, tá? Mas o que vocês têm que entender é que tem muitas pessoas que estão aqui que nunca viram, né? Não sabem o que é um paquímetro, por exemplo, não sabem o que é um micrômetro, né? Então elas não estão acostumadas, tá? Elas não sabem para que serve, como funciona, etc. Então é nessa hora que vocês têm que ter um pouquinho de paciência, né? Por quê? Porque a gente tem que abranger todas as pessoas que estão aqui, né? Eu não posso ensinar só para quem já sabe, né? Eu tenho que ensinar para quem não sabe. E isso eu sofri, entre aspas, na faculdade, porque o que acontece? Onde eu estudei é uma escola técnica muito antiga, né? Tem já uns 60 anos aqui na minha cidade, certo? E aí o que acontece? Os professores que eram da engenharia eram professores que foram do técnico há um tempo atrás, né? E aí chegava na aula, eles estavam acostumados com as pessoas que já tinham feito o técnico e já conheciam as coisas, certo? E aí arrancavam já como se todo mundo soubesse. Isso para mim foi bem custoso no começo, assim, porque passava trabalho, tinha que ir procurar outras fontes de informação para saber o que ele estava falando. E isso foi um negócio que me marcou, assim, então eu gosto de trazer um pouco para cá isso, né? Explicar, olha, explicar um pouquinho para vocês, né, que já sabem do que eu estou falando, convidar vocês a participarem da aula, né? Às vezes vocês já sabem do que eu estou falando e tal, mas sempre tem alguma coisa para acrescentar, alguma situação do cotidiano que vocês já viveram, é legal trazer para a aula, tá? Então vocês fiquem bem à vontade aí. E para quem não conhece, tá? Sejam muito bem-vindos aí ao mundo dos fundamentos mecânicos, tá? É uma unidade curricular que vai falar de muita coisa, tá? Na área mecânica de maneira geral. Tá? Então vocês vão conhecer um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, hoje a gente vai ver paquímetro, micrômetro, são instrumentos de medição, né? Mas a gente não vai ver como usar o instrumento de medição. Isso é um pouquinho mais para frente. E aí a gente vai indo assim, passo a passo, beleza? Então vamos lá.
Pessoal, o que vocês entendem como metrologia? O que vocês acham que é metrologia? Se vocês tivessem que definir assim, o que vocês acham que é? Escrevam no chat aí para mim. Escreva no chat, escreva no chat. Não, não é um app de treino. Coisas sobre medida, estudos sobre medidas, tá? Métodos de medir, equipamentos e técnicas, tá? Metro, medida, elogia, estudo, tá? Instrumento de medição, qualquer forma de medição, unidade de medição, ciência da medição correta, tá quase, tá bem pertinho. Medidas, diferentes tipos de equipamento de medição. Vocês estão no estudo de medidas, vocês estão num ótimo caminho, tá? O que é a metrologia, então, né? Quando a gente pega a metrologia, a definição da metrologia é a seguinte: ciência que estuda as medidas, englobando todos os princípios da teoria e sua prática, garantindo o nível de precisão exigidos nos processos produtivos. Então, esse é a definição de metrologia. Então, tudo que vocês falaram aí faz sentido, tá? Só que metrologia não é só isso, né? Quando a gente vai para a indústria, a metrologia ela acaba sendo um garantidor de qualidade. E como é que eu sou um garantidor de qualidade? Através da metrologia, a gente pode fabricar um eixo, por exemplo, né? É uma peça cilíndrica, tá? Um eixo. E com a metrologia, por exemplo, um eixo de 25 milímetros, eu garanto, através da metrologia, que aquele eixo tem 25 milímetros. Como é que eu garanto? Eu pego um paquímetro, que está calibrado, vou lá, faço a medição desse eixo, e eu garanto que esse eixo tem 25 milímetros, ou tem mais, ou tem menos, certo? Então, a metrologia ela é muito importante, né, hoje dentro da indústria, né, de maneira geral, assim. Ele acaba sendo esse garantidor de qualidade, tá? Como é que começou esse negócio da metrologia, né, pessoal? Antigamente, lá para trás, lá tempos imperiais, Império Romano, toda essa época aí, eles tinham que ter alguma forma, né, de medir o que eles tinham lá, como terra, né, castelo, essas coisas assim, certo? Ou quando faziam um escambo, né, trocavam um saco de arroz por um saco de farinha e assim por diante, tá? E como é que eles faziam essas medidas, né? Não existia régua, não existia trena, não existia nada para eles medirem, né? Então eles utilizavam partes do corpo, né? Então o que é uma polegada? Uma polegada é um polegar, né? Vou dar esse desafio para vocês, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, se vocês tiverem uma televisão em casa, né? Se vocês tiverem televisão, vocês façam o seguinte: vocês peguem os polegares, botem assim, ó, um do lado do outro e vão medindo um do lado do outro na diagonal da TV. Por exemplo, se a TV tem 32 polegadas, vocês vão medir 32 polegares na diagonal. Diagonal, né? Da ponta de baixo até a ponta de cima. Vocês vão medir 32 polegares. Mais ou menos, tá? Pode ser que dê um pouco menos ou um pouco mais, aí vai variar por causa do tamanho do polegar, tá? Mas é assim que mede a polegada, né? Assim, de televisão, tá? Então, a polegada, depois ela foi se transformando em outra medida, né? E hoje ela tem aí a medida que é usada lá nos Estados Unidos, né? Que eles usam muito polegada, na Inglaterra, enfim. Tá? Depois a gente veio o palmo, o pé, a jarda, né? A jarda é bem interessante também, que é um braço esticado e a distância entre a ponta do nariz até a ponta do dedo indicador. Isso indicava uma jarda. Depois a gente tinha um passo e uma braça, né? Então são medidas que eram usadas na época, né? Quando vocês ouvirem, o avião tava 100 mil pés, ou sei lá, 30 mil, 40 mil pés. É um tamanho de pé, né? De pé mesmo, né? Só que lógico, e aí começaram a surgir problemas, né, por conta disso. Por quê? O rei, sei lá das quantas, tinha um terreno que media 10 mil passos por 10 mil passos. Aí o rei morria, vinha um sucessor. Iam refazer a medição e dava mais ou dava menos. Por quê? Porque o próximo rei ou era mais alto ou era mais baixo que o rei que estava lá, né? E aí isso começou a trazer problemas, tá? Até que um belo dia eles resolveram instaurar realmente medições. E a partir de órgãos que normatizassem isso, né? Transformassem isso em norma, certo?
Aqui no Brasil, a gente tem a ABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas, tá? A ABNT, ela cria normas também, mas o principal papel dela na metrologia é traduzir as normas da ISO, né? A ISO é o órgão que rege a metrologia no mundo inteiro. Ela tem uma sede lá em Paris, né, o local, e lá tem coisas bem interessantes, como, por exemplo, o primeiro metro, o primeiro quilo. Então, tudo essas coisas estão lá, beleza? E a partir disso, pessoal, foram sendo criadas unidades de medida. Então, por exemplo, não existia metro, não existia medida de tempo, né? Não se media o tempo em segundos, por exemplo, ou em horas, certo? E aí criou-se o Sistema Internacional a partir disso. O Sistema Internacional definiu, né, que a partir daquele dia passavam a ter unidades de medida padrão para o mundo inteiro. Obviamente, os Estados Unidos não aderiu, mas enfim. E isso é o que mantém, né, esses padrões no mundo inteiro, tá? Então, eles definiram como sendo padrão, né, a grandeza e a unidade, né? A unidade é o que acompanha a grandeza. Então, por exemplo, comprimento é uma grandeza, ok? E a unidade é o metro, ok? Então, definiu 7 grandezas, como sendo as grandezas físicas, ok? Então, comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Então, a unidade de medida para comprimento é metro, para massa é quilograma, para tempo é segundo, para intensidade de corrente elétrica é ampere, para temperatura termodinâmica é Kelvin, para quantidade de matéria é mol e para intensidade luminosa é candela. Isso é no mundo inteiro, ok? E aí, a partir dessas unidades, a gente conseguiu ter as unidades derivadas, né? E essa unidade derivada, não, grandezas derivadas. E aí elas são derivadas, né, de fórmulas, ou de multiplicação, ou de divisão, enfim, tá? E aí a gente tem as mais conhecidas, né, que é força, pressão, trabalho, potência e tensão elétrica, né? A força é estabelecida em Newton, a pressão em Pascal, trabalho em Joule, potência em Watt e tensão em Volt, tá? Vou dar já uma dica para vocês, quando vocês forem fazer uma medição, não falem, tá? Ah, qual é a voltagem do equipamento? A palavra voltagem, ela não existe, né? Volt é a unidade de medida, né? A grandeza que vocês estão medindo ou estão observando é a tensão, certo? Então, não existe nem voltagem, nem amperagem, né? O pessoal tem mania de falar voltagem e amperagem, mas não existe. A voltagem que o pessoal fala é a tensão elétrica e a amperagem que o pessoal fala é a corrente elétrica, beleza? Então é isso. Aí tem países que não utilizam o sistema internacional, como a Inglaterra e os Estados Unidos, tá? Basicamente só esses dois. E aí foi definido, né, que 1 polegada é igual a 25,4 milímetros para a gente poder ter essa questão, né, de conversão de unidade de medida, tá? Um parafuso de polegada, de 1 polegada, e um parafuso de 25,4 milímetros é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que não existe parafuso de 25,4 milímetros, tá? Então, por exemplo, 1 polegada, o parafuso mais próximo é o M25, né? Que é o de 25 milímetros. Então, fica assim. Uma coisa que também tem que se atentar é isso, tá? Máquinas que usam polegada, usam polegada. Máquinas que usam milímetro, usam milímetro. Então, coisas diferentes, tá? E aí a gente começa a ver os instrumentos de medição. O primeiro que a gente vai ver, talvez o mais conhecido, todos conheçam aqui, é a régua graduada, né? A régua graduada, ela tem geralmente graduações de meio em meio milímetro, né? De 0,5 a 0,5, né? E a gente tem, muitas das vezes, as réguas graduadas, parte de cima aqui está em centímetro, né? E a parte de baixo em polegada, certo? Então dá para usar as duas medidas na mesma régua, tá? A gente tem também a régua sem encosto, né? Que é essa régua que não tem o finalzinho dela ali, e a gente tem que usar algum tipo de referência. Então a gente não dificilmente fica marcando ela do zero, né? A gente usa
de outro lugar, tá? Que é a régua normal, tá? Só para adiantar para vocês, tá? Como um mestre em metrologia, já digo para vocês, quando vocês usarem uma régua para fazer uma medição, nunca comecem a medir do zero, comecem a medir um pouquinho mais para frente. Por quê? Geralmente a impressão do zero às vezes dá algum probleminha, então a gente começa a medir ali no primeiro centímetro ou no segundo centímetro, tá bom? E a gente já sabe que já parte, tem que descontar depois de 2 centímetros, né? Depois a gente tem régua com encosto interno, essa sim, essa a gente usa já desde o zero. Por quê? Porque o encosto dela, ó, ela tem como se fosse uma chapinha aqui na ponta, né, uma haste aqui na ponta. O encosto dela encaixa perfeitamente onde a gente quer medir. E aí, tá, o dente aqui no canto está certinho com a marcação de zero. Então aqui a gente consegue medir, tá? Essa régua é muito usada, dá para medir essas faces internas aqui, né? Por exemplo, essa distância aqui ia ser muito difícil medir com uma régua normal, né? Porque a gente não ia conseguir enxergar aonde está o zero. Então essa com encosto, a gente enfia a régua lá dentro, encosta ela e sabe a distância. Depois a gente tem a régua sem encosto, que é a mesma que a gente já viu, né? A média face externa, que é a mesma de antes lá. A gente tem uma régua de profundidade, que é uma régua que tem essa partezinha aqui, ó, que é como se fosse uma casinha. Ô, Ricardo, se tu não tá vendo, muito provavelmente o problema é aí na tua internet, tá? Ah, já deixa eu explicar isso também que eu não falei. Pode ser que em algum momento para alguns de vocês saia eu e saia a tela do slide, tá? Isso acontece quando a internet de vocês dá uma oscilada, tá? Porque o que acontece? O Google Meet ele vai salvar o que eu estou falando, certo? Mas quando a internet fica ruim, ele vai tirar tudo que tem na tela e vocês vão continuar me ouvindo, tá? Então, já adiantando isso aí. Essa é uma régua de profundidade. Então, ela tem esse encosto aqui, que a gente coloca aqui em cima de uma chapa ou de uma peça, enfim. Afrouxa esse parafusinho aqui, empurra a régua para baixo e a gente sabe quanto que é. Aí tira o encosto, né? E consegue ver aqui quanto que está marcando essa profundidade. Beleza? Bem simples de usar também. Essa é uma régua que a gente usa geralmente aí, eu usava na escola, né? Já está mais acostumado. E aí a gente entra no primeiro equipamento aí que é bastante utilizado na indústria, que é o tal do paquímetro, né? O paquímetro é um equipamento para fazer medições mais precisas que a régua, tá? E a gente tem vários tipos de paquímetro, tá? Esse paquímetro aqui é o convencional, né? O mais utilizado aí na indústria, tá? E ele é composto de 14 partes, tá? Orelha fixa, orelha móvel, nônio, parafuso de trava, cursor, escala de polegada, bico fixo e assim vai, tá? Ah, professor, a gente precisa saber todas as partes? Não tem por que saber todas as partes, tá? Você tem que saber que existe, que dá para medir em milímetro, que por enquanto, que dá para medir em milímetro, que dá para medir em polegada, tá bom? Depois vocês vão aprender a usar o paquímetro para quem ainda não sabe, tá? E aí a gente vai ver alguns tipos de paquímetro, tá? O mais utilizado é esse aqui, o paquímetro quadridimensional, e a gente pode medir ele, usar ele para fazer 4 tipos de medição. Pode medir faces externas, com a essa parte aqui, que é o que é mais utilizado. Pode medir faces internas, utilizando essa aqui. Pode medir encostos, como aquela régua lá, com essa parte daqui. E pode medir profundidade com a parte de trás. Tá? Para quem já usa paquímetro não sabia, o paquímetro a gente consegue utilizar ele de 4 maneiras diferentes. Beleza? Depois nós temos um paquímetro, né? Ah, tá. Então, o paquímetro aqui ele vem com essas escalas aqui no nônio, né? E a leitura deste tipo de paquímetro é feito aqui. Depois a gente tem o paquímetro que tem um relógio adaptado, né? E aí esse relógio faz as medições, ok? Então a gente, em vez de olhar na escala, a gente olha no relógio, tá? Ele permite que a gente faça uma medição mais rápida, tá? Então é usado para serviços mais rápidos. Esse aqui é um outro tipo de paquímetro, que é o digital. Esse mostra aqui, né, no sensor, não, no visor, qual é a medida que a gente está medindo. Esse é um paquímetro, tá? Que ele é muito utilizado para quem faz bastantes quantidades de medida ao longo do dia, tá? Por quê? Porque ele evita um erro que a gente chama na metrologia, que se chama erro de paralaxe. O que é o erro de paralaxe? Quando a gente tem esse paquímetro aqui, o quadridimensional, como esses riscos são muito pequenos,
Se a gente não olhar exatamente de frente para o paquímetro, se eu olhar o paquímetro meio assim de um lado e meio assim de outro, eu vou ver medidas diferentes, medições diferentes. E isso é o erro de paralaxe. É eu não conseguir estar de frente para o paquímetro. E aí, com esse aqui, eu não tenho esse problema, né? Porque eu vou lá, vou ajeitar o paquímetro, vou colocar na posição e ele já vai me mostrar a medida aqui, tá? Ele também consegue medir tanto em polegada quanto em milímetro, beleza? Ah, outra coisa importante, tá? Na elétrica eu não sei como é que funciona, mas na mecânica, toda medição é em milímetro, tá? Toda vez que eu falar uma medida aqui, se eu falar para vocês, essa barra aqui tem 150, é milímetro, tá? Mecânica é milímetro, não existe centímetro, não existe metro, sempre em milímetro, beleza? Depois nós temos um paquímetro de profundidade, que ele é especialista só para medir profundidade, então mede degrau, mede ressalto, que é bem parecida com a régua de profundidade, mas é um pouco maior, tá? Aqui a gente tem um paquímetro duplo, tá? Ele é usado somente para verificar dente de engrenagem, porque ele faz duas medições ao mesmo tempo, tá? Então eu consigo conferir um dente de um lado e um dente de outro, beleza? Também não é muito utilizado, mas existe, tá? Depois a gente tem um traçador de altura. O traçador de altura ele é bem parecido com o paquímetro, tá? Ele tem uma escala aqui, né? E ele tem essa parte aqui que vai mostrando aonde está na escala, quantos milímetros já foi movimentado, né? Essa parte aqui ela é movimentada para cima e para baixo. E aqui na ponta a gente tem uma pontinha metálica bem fininha, tá? Que é justamente para traçar uma altura, tá? Então, eu preciso traçar uma altura para fazer uma usinagem, por exemplo, um furo, né? Então, eu vou ali com o meu traçador de altura, vou ali e boto, por exemplo, 10, né? 10 o quê? 10 o quê que eu falei? Que unidade de medida é? Milímetro. Perfeito, Bruno. Show de bola. 10 milímetros, vocês estão ligados. Então, eu vou ali, coloco 10 e traço a altura, depois vou lá com o furadeiro e furo. Beleza? Então, o traçador de altura serve para isso aí. Aí depois nós temos um outro equipamento de medição, um pouco mais, como é que eu vou dizer para vocês, um pouco mais sensível, né? Outra coisa, pessoal, o paquímetro ele tem um problema, tá? Problema, não é um problema, né? Todos os instrumentos de medição têm isso, tá? A gente tem que tomar cuidado com o uso dele, ele tem que ser limpo, tá? Se ele caiu no chão, ele tem que ser calibrado novamente. Paquímetro não é martelo para ficar batendo nas peças, tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado no uso do paquímetro. Idem no uso de um micrômetro, tá? Então, José, a calibração dele não é feito na empresa, tá? Geralmente manda para uma outra empresa que faz só calibração, tá? Trabalho na VEG, Stephanie, legal. VEG daqui de Santa Catarina. A calibração, ela geralmente não é feita na empresa, né? O equipamento vai para uma outra empresa que faz só calibragem, tá? Ou só calibração, enfim. Geralmente, quando alguém fala na empresa, vou calibrar aqui o paquímetro, na verdade, ele vai fazer uma verificação, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa verificação, tá? Não como é que se faz, o instrumento que usa para fazer, tá? Aí depois nós temos esse cara aqui, que também é muito usado na indústria, que é o micrômetro, tá? No paquímetro, a gente usa para medir milímetros. Aqui a gente consegue medidas de décimos de milímetro, então menor que milímetro. Ou seja, o paquímetro, o micrômetro, ele é mais, como é que eu vou dizer para vocês? Não é precisão a palavra. Ele tem uma resolução maior que o paquímetro, tá? Eu consigo fazer medições mais refinadas. Vamos deixar por refinadas, tá? E aí eu posso classificar um paquímetro pela capacidade de medição dele, pela resolução ou pela aplicação dele. Okay? O micrômetro, estou com o paquímetro na cabeça. O micrômetro, ele vai variar o tamanho dele a partir desse arco aqui, ó. Quanto maior for o arco, maior é a capacidade dele de medição, tá? Eles variam de 25 e 25 milímetros, tá? Então esse aqui é um paquímetro que mede de 0 a 25 milímetros, ele vem indicado aqui embaixo, ok? E a gente tem paquímetros aí até, micrômetros, meu Deus, micrômetros até 2 metros, tá? Ou 2.000 milímetros, beleza?
Então, eles vão de 25 e 25 até 2.000 milímetros, tá? Então, daí, então, ó, por exemplo, tá? Esse vai de 0 a 25, o próximo iria de 25 a 50. Depois desse iria de 50 a 75, e aí até 2.000, beleza? A resolução dos paquímetros, eles podem ir de um centésimo, que é a medição que ele faz, né? De um centésimo a um milésimo de milímetros, tá? Também nesses micrômetros de milímetros, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante a gente saber também para saber qual micrômetro a gente vai precisar. Por exemplo, não adianta eu querer pegar um micrômetro que mede de 0 a 25 para medir uma peça de 100 milímetros. Não vai conseguir medir, porque a peça nem vai entrar aqui para conseguir medir, certo? Então, isso é muito, muito importante também. E aí, obviamente, a aplicação dele é bem vasta, tá? Também é parecida com a do paquímetro, assim. E aí, isso vai depender. A gente tem vários modelos aí para o que vocês forem usar, tá? Paquímetro, ou micro... Oh, meu Deus do céu, tô com o paquímetro na cabeça, vocês vejam só. O micrômetro, ele tem também algumas partes, tá? Tem o arco, o batente, o fuso, a bainha, catraca, o tambor, a linha de referência, a trava, o isolante térmico, tá? Por que que tem esse isolante térmico aqui? Que é tipo uma borracha, alguém sabe me dizer? Alguém quer chutar por que que tem? Por que que tem essa borracha aí? Borracha é um isolante térmico, tá, pessoal? Só para... O que que acontece? O paquímetro... Oh, Jesus! O micrômetro, ele é um equipamento muito preciso, tá? Ô, Alexandre, a gente vai medir tubo, a gente vai medir chapa, a gente vai medir várias coisas, tá? Ó, o Carlos falou, por causa da dilatação térmica. O micrômetro, pessoal, ele tem uma medição muito precisa. O que acontece? Se isso aqui fosse metálico, porque é metálico por baixo, né? Não tivesse essa capa de borracha aqui, no pegar na mão, esse micrômetro aqui, ele ia esquentar e ele ia começar a dilatar. Se ele dilatar 1 milésimo de milímetro, já vai fazer diferença. Por quê? Porque o micrômetro pega milésimo de milímetro, certo? Então, por isso que tem essa borracha, para evitar que a minha mão esquente o metal do micrômetro e ele... Ah, vocês usam para medir lâmina de soja? Pô, legal, show de bola. Mas não sabia que media assim com um micrômetro, achei que já era meio automatizado já isso aí. Mas legal, show de bola. Então, por isso que tem essa borracha aqui, para não deixar o calor da minha mão, né? Então, quando vocês forem pegar um micrômetro para medir, sempre peguem por essa parte aqui, tá? Não peguem por outra parte, ok? É para o calor não passar para o material, para ele não dilatar. Dilatar é quando ele esquenta e ele aumenta de tamanho, tá? É isso, basicamente. Aí a gente tem também um micrômetro de profundidade, igual o paquímetro, a mesma coisa, só que para medir coisas menores, né? A gente tem um micrômetro interno, tá? Esse é bem interessante, que ele é para medir tubos bem pequenos, tá? Tubos bem pequenos mesmo. Então a gente coloca essa parte aqui. Não, não, ele não queima, porque ele não é digital, ele é todo analógico, certo? Não tem como queimar. Ele não tem nenhuma ligação com energia, nada, placa, nada. Ele é todo analógico, né? Ele é todo por parte mecânica, não tem nada disso. Então a gente encaixa aqui no tubo e vai girando aqui, e essas partezinhas elas vão saindo do micrômetro, né? E aí a gente consegue fazer essa medição dessa maneira. Depois a gente tem esse tal micrômetro tipo paquímetro, tá? Eu vou ser sincero com vocês, eu nunca vi esse cara aqui. Eu que fiz mestrado de metrologia, vi um monte de equipamento, esse eu nunca vi, tá? Mas existe. O micrômetro digital, que é igual ao paquímetro, né, que a gente viu. Ele é feito para a gente conseguir medir um pouco mais rápido. Pois é, o Colasso também não, tem alguns que eu nunca vi também. Na verdade, uns não, esse aqui é o único que eu nunca vi, o resto eu já vi e já usei também. Ele vai medindo mais rápido por conta desse visor que tem aqui que vai mostrando a medida, né? Então vai bem mais rápido. Aqui um micrômetro de contato em V, tá? Esse aqui é para medir ferramenta de corte, tá? As ferramentas de corte que são usadas em torno, tá? A gente vai ver um pouquinho para frente o que é. Elas são em V, né? Elas são assim, ponta assim, né? E aí a gente utiliza essa pontinha em V aqui para fazer essas medições, né? Para ver se precisa afiar a ferramenta, se não precisa, enfim. Tá? Aqui um micrômetro com disco nas hastes, né? Esses discos aqui. Esses são usados aí em medição de papel, em medição de lençol de borracha, de chapa fina. Ô, Davis, a lâmina de soja vocês usam esse aqui ou usam o tradicional?
Acho que o tradicional, né? Mas daria para usar esse aqui também. Esse a medição fica até melhor, tá? Tô te falando, já te adiantando. Depois nós temos o micrômetro para medir parede de tubo, né? Então o tubo encaixa certinho aqui, ó, a parede, e a gente consegue fazer a medição. Tá? Então aí começa tipo uns micrômetros, uns paquímetros bem específicos assim, né? Que são para coisas bem específicas, beleza? E aí depois a gente passa para outros instrumentos, né? Primeiro o transferidor de grau, que é basicamente o de tubulação, de medir tubulação, é esse aqui, ó. Esse aqui. O tubo vem assim por cima, né? Então a parede dele encaixa aqui, ó. Encaixa ali e aí a gente consegue medir, certo? Ah, não conheço outro, só conheço esse. O de medir tubo só conheço esse. E o tradicional, né? Que também mede tubo, certo? Transferidor de graus aí, que muita gente deve ter usado na escola também para fazer. Não, mas dá para medir o. Como é que é o nome do outro? Esqueci já. ANSI, né? Também dá. Dá para medir qualquer um, não muda nada. Transferidor de grau, né, que a gente usa para medir ângulo de broca, de ferramenta de usinagem, ou até ângulo de montagem ou algo do tipo, beleza? Esse aqui é o transferidor de grau, famoso aí. A gente usa na escola, né, em algumas matérias com matemática, até física um pouco. Depois tem o goniômetro. Esse aqui é um equipamento justamente para medir ângulo, assim como esse, só que esse tem muito mais precisão, tá? A gente utiliza bastante goniômetro para fazer medição de engenharia reversa, né? O que é engenharia reversa? Por exemplo, eu quero fabricar uma máquina que algum de vocês aí já fabrica. Eu compro uma máquina de vocês, desmonto toda ela, vejo como é que ela funciona e fabrico a minha, certo? Então ali eu preciso de medições bem precisas para poder passar para o projeto, né? Então, quando eu vou medir ângulos que precisa de uma alta precisão, eu uso esse cara aqui que se chama goniômetro, beleza? Aí a gente chega num outro equipamento também muito utilizado aí na indústria, que é o relógio comparador. Esse aqui, como o próprio nome diz, ele é utilizado para comparar. A precisão dele é a maior de todos os instrumentos que a gente já viu aqui. Então ele é extremamente preciso. O tipo de medição do relógio comparador é uma medição indireta. O que isso quer dizer? Quando eu pego um paquímetro para medir um tubinho desse, por exemplo, eu venho com o paquímetro aqui, coloco aqui e faço a medição. Isso é medição direta, tá? Venho ali, coloco o equipamento e meço. O relógio, ele é comparador. Já vou falar sobre isso. Ele é comparador. Então ele não é capaz de medir direto na peça. Eu vou ter uma peça de referência, vou fazer a medição dela, e a partir dessa peça de referência eu vou ver quanto que a minha peça tem variação em relação à peça de referência. E aí eu consigo usar o relógio comparador, certo? Ele pode ser analógico, assim, com um ponteiro, ou digital, beleza? E aí o que faz a medição é esse sensorzinho aqui na ponta, beleza? Perguntaram aí, esses são 100% certo? Nenhum instrumento de medição ele é 100% certo. Assim como nenhum produto fabricado tem 100% a medida do projeto. Isso não existe, tá? Todo equipamento ele vai ter um erro, ele vai ter uma parcela de erro, tá? Essa parcela de erro, quando a gente calibra o equipamento, ela é quantificada. Às vezes ela pode ser desprezada, só uma precisão, exato. Quando o equipamento é novo, essa parcela de erro, tanto sistemático quanto aleatório, ela é desprezada. Não, tolerância é outra coisa. A gente vai ver mais para frente sobre tolerância. Mas é o mais certo. Exato, exato. Então, falasse tolerância, fiquei com tolerância na cabeça. Esses erros, tanto a parcela sistemática quanto a aleatória, ela pode ser considerada ou não pode ser. Por exemplo, tá? Eu tenho uma parcela de erro em micrômetro de meio milímetro, ok? Mas o meu erro tolerável é de até 1 milímetro. Então esse erro sistemático eu não considero, não preciso considerar, certo? Por quê? Porque o meu sistema permite erros maiores, tá? Então isso vai variando aí de equipamento para equipamento.
e também de processo para processo, tá? Como que usa o relógio comparador? Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente coloca o relógio comparador. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui usando o relógio comparador que fica mais fácil. Espera aí. Se eu acho um vídeo rapidinho. Fica mais fácil de eu explicar para vocês. Ó, aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ó. Aqui ele vai fazer uma medição de um tubo, tá? Do tubo não, do eixo, aliás. Então, o que ele faz, ó? Ele estabelece, né, que esse eixo tem 20 milímetros, né? Então, ó, ele colocou que esse eixo tem 20 milímetros. Beleza? Fica gravado, fica gravado. Ele coloca o relógio comparador aqui na ponta, beleza? E aí esse eixo começa a girar, certo? Com esse eixo girando, ó, o cursor fica se mexendo, certo? Ó, fica se mexendo. Ó, oh meu Deus, espera aí. Então, ó, tá, esse eixo tem 10 milímetros, ele viu que tem 10 milímetros. Por quê? Porque a agulha, ela não saiu entre o 0 e o 10, tá? Então, vou medir 10 eixos desse de 10 milímetros hoje, beleza? Vai ali, bota um relógio comparador e ele fica variando, né? Porque, como eu falei, os processos de fabricação, eles não são perfeitos. Não, mede chapa também, mede. Tudo que tu puder arrastar ele mede, tá? E aí eu venho, tiro aquele eixo e coloco outro. Se esse cursor sair daqui, é porque ele tem mais de 10 milímetros, certo? Então, esse eixo não serve, tem que usinar de novo, ok? E assim por diante. Então, é assim que usa esse relógio comparador, beleza? Depois a gente tem o relógio apalpador. Esse é mais utilizado que o relógio comparador porque ele é mais rápido de usar. A gente só chega ali, bota ali e já era. Ele não tem as medidas, né? Só para conferência mesmo, tá? E ele tem uma resolução entre 0,01 e 0,002 milímetros, beleza? Então a resolução dele é bem baixinha também. E aqui nós temos um cara que se chama verificador de raio, tá? O que é o verificador de raio? Quando eu preciso traçar algum tipo de raio interno ou externo, tá? Para desenhar um. Isso, Alexandre, para peças mais largas, isso, exato. Eu preciso conferir algum raio de uma peça, de um tubo, de algo que eu fabriquei que seja em formato de circunferência, eu uso esse cara aqui. Como é que ele funciona? Aqui ele diz, ó, R15 até 25. O que isso quer dizer? Ah, legal. O que ele quer dizer? Que ele mede raios de 15 até 25 milímetros. O que é o raio, né? Quando tem uma circunferência, tá, tem uma circunferência aqui, se eu medir dessa ponta até aqui, certo? De uma ponta até a outra, eu vou estar medindo o diâmetro, certo? Raio é metade de um diâmetro, tá? Só para vocês saberem. Então, eu tenho essas kits verificadores. Então, os que têm essa borda para dentro é para medir raios pelo lado de fora, né? Então, por exemplo, eu meço esse raio aqui. Esses que têm essa bordinha para fora é para medir raio interno. Então, eu meço essa parte do raio aqui, parte de dentro. Beleza? E aí, por que se utiliza isso aqui? Porque fica muito mais rápido, né? Eu vou medindo, tá. Ah, esse não conferiu, tira fora. Tá. Ah, esse não conferiu, tira fora. E assim por diante, beleza? Então, ele é uma ferramenta que facilita bastante aí essa rapidez, né, no uso dela. Esse outro cara aqui é o verificador de rosca, ou o famoso pente de rosca. Para que serve esse cara aqui? Para a gente conseguir fazer a conferência de uma rosca, seja de um parafuso, seja de um eixo, seja de uma barra roscada, do que for. O que ele mede? O tamanho da rosca? Não. Ele mede o passo da rosca por milímetro. O que é o passo da rosca por milímetro? Quando vocês olham um parafuso, ela tem parte que é para dentro, uma rosca no parafuso, parte que é para dentro e parte que é para fora, certo? O passo da rosca é a distância entre duas partes dessa que é para fora. Isso é um passo de rosca. E o pente de rosca ele serve para isso. Então ele tem aqui várias medidas, tá?
que a gente vai lá e vai colocando. Ah, não é esse, pega outro pente. Ah, não é esse, pega outro pente. Ah, não é esse. Exatamente. O espaço entre os fios da rosca. Perfeito, obrigado. Me ajudou melhor a explicar, certo? Esse é um instrumento de medição. Isso, no torno usa bastante. Uhum. Esse é um instrumento de medição muito utilizado, tá? E o esquema dele é que o pente de rosca ele tem que encaixar perfeitamente na rosca para a gente saber que é aquele tipo de rosca, beleza? Ele não pode ter nenhuma folga. Ele encaixa perfeitamente na rosca, certo? Deixa eu mostrar um videozinho para vocês aqui também. E os outros são mais comuns, esses são mais... Ó, só para vocês verem. Ó, então, por exemplo, ele tem aqui, ó, um pente de rosca, tá? E aqui o pente diz para ele, ó, que tem medições em Whitworth, que é... Ô, Carlos, muda, tá? E aí vai ter vai ter pentes de rosca para perfis diferentes, tá? Pode ser em milímetro ou polegada. Então a gente pode ter aqui em Whitworth, que é em polegada, para dentes de 55 graus em polegada, e métrico, né, que mede em milímetro, para dentes de 60 graus. E é isso que o Carlos perguntou, do perfil de rosca. Cada rosca ela tem um ângulo diferente. Obviamente, isso também é normatizado, tá? A gente tem pentes de roscas para casos diferentes, tá? Então, ó, vou passar um pouquinho para frente aqui para vocês verem, ó. Então, ele tem esses dentinhos, ó, bem fininhos na ponta. Então, ele vai fazer uma medição ali. Ó, então, peraí, deixa eu ver se esse é o que ele vai medir mesmo. Então, ó, não é esse pente de rosca. Ó, ele vai, então aqui, ó. Esse aqui é o pente de rosca, né? Que tem 1,25 fios, né? E ele encaixa perfeitamente. Ó. Vocês podem ver que não tem o espaço entre o perfil de rosca e a rosca, certo? E aí ele sabe, a partir de agora, que essa rosca é assim. Ah, professor, para que eu uso isso aqui? Se eu pego um parafuso dentro de um saco lá que já está marcado. Porque se vocês precisarem trocar um parafuso de uma máquina e vocês não tiverem um parafuso igual, vocês vão saber através disso aqui. Beleza? Então é assim que funciona o pente de rosca. Depois nós temos o esquadro, né? O esquadro ele é bastante utilizado aí para medir ângulo reto e perpendicularidade, né? O canto, né? Para medir os cantos. Para saber que aquilo lá é um canto mesmo em 90 graus, beleza? Réguas de controle. A régua de controle ela tem uma superfície, né? Quase que parece paleta de medir regulagem de válvula. É parecido mesmo. Parece mesmo. Ela é uma régua que a fabricação dela é extremamente cuidadosa e a gente diz que ela tem uma planicidade na ponta dela perfeita. Isso quer dizer o quê? Que ela é o mais plano possível. Não tem como ser mais plano do que isso, tá? E ela serve para isso, para medir a planeza das peças. Então eu vou lá ver se a minha peça está fabricada plana. Eu vou lá, coloco ela em cima, vejo se tem espaço. Ah, não tem espaço. Então tá plana. E aí vai por diante, tá? Ela também dá essa facilidade de a gente conseguir medir várias peças bem rápido, tá? Aí nós chegamos no bloco padrão. O bloco padrão, para que ele serve? Ele é uma referência para os instrumentos de medição. Lembram que antes eu falei para vocês que quando alguém fala na fábrica assim, eu vou lá calibrar o paquímetro e já volto. Eu falei que ele faz uma verificação. Como é que ele faz essa verificação? Com o bloco padrão. O bloco padrão ele é vendido em jogo, tá? Então tem um jogo de blocos padrão que vai de 0,001 milímetro até 30, 40, 50, 100 milímetros, tá? Que eu vou lá e meço, pego um desse de 30, meço com o paquímetro, vejo, tá marcando 30,01. Então tem um erro ali naquele paquímetro. Pego de 20, tá marcando 20,01. Então eu sei que tem um erro de 0,01 naquele paquímetro, certo? Então os blocos padrão servem para isso, para a gente fazer essas verificações nos instrumentos de medição. E obviamente nas empresas que fazem calibração também são utilizados o bloco padrão. Só que aí, pessoal, quando vai fazer a calibração do instrumento, numa sala, a sala é normatizada, tá?
tem o tamanho de sala, temperatura, tudo certinho para fazer essas calibrações. Por isso que na fábrica não vão acontecer calibrações, tá? Vão acontecer verificações. E por último, nós temos os gabaritos. Esse é um gabarito, como qualquer outro gabarito, ele serve para a gente fazer verificações já lá no chão de fábrica, tá? Esses aqui são utilizados para a gente medir ângulo. Então eu vou lá, várias peças e vou medindo ângulo, ok? Ah, essa está certa, essa está certa, essa está certa. Posso medir ângulos internos ou ângulos externos. Fechou? Então, essa também é uma ferramenta muito utilizada aí para fazer leituras em série, né? Então, a gente utiliza aí, tem de vários ângulos, tá? Tem de 60, mas tem de 30, 15, 45, enfim, tá? E é isso. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Querem fazer alguma pergunta antes de a gente ir para o intervalo? Não? Tudo certo? Tudo certo? De boa? Tá gostando da aula, Rian? Que bom. Então tá. Pessoal, então nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos fazer um intervalo, 10 minutinhos. Depois a gente volta para fazer um estudo de caso, tá? Como é que vai funcionar? Vou colocar o estudo de caso aqui, tá? A fábrica tal apresentou isso, esse problema, não sei o que, não sei o que. Aí do lado vão ter as perguntas que vocês vão ter que responder baseados nesse estudo de caso. Beleza? Agora é 21h07, nós voltamos 21h17, tá bom? Aproveita aí para tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta.
Vamos lá então, pessoal. Vamos lá, então, para o estudo de caso. Como é que vai acontecer? Vocês vão responder. Vou dar um tempo para vocês responderem, tá? Depois vocês vão responder. Depois do tempo, vocês podem. Eu vou perguntando e vocês vão respondendo no chat, tá? Como a gente está em bastante gente, não respondam antes de eu pedir para vocês responderem, tá bom? Então vamos lá. O estudo de caso é o seguinte. Você é um técnico do setor de qualidade, na metalúrgica precisão total. Acabou de chegar um lote de 100 eixos de aço. Não tem o desenho, botei ali, mas não tem. Usinados em torno do CNC. Uma das dimensões críticas é o diâmetro do assento do rolamento. Então, é um diâmetro de 25 milímetros. A especificação no desenho técnico para essa dimensão é 25 milímetros, H6. O que é o H6? O H6 é uma tolerância padrão ISO, tá? Que permite que esse eixo tenha entre 25 milímetros e 24,987. Então, eu vou fazer as medições lá com o meu equipamento de medição, com o meu instrumento de medição, e se tiver entre 25 e 24,987, tá dentro do padrão, ok? Tranquilo, sem problema. Pode ir lá trabalhar. Vai com Deus, tá? Bom trabalho. Então, se eu medir entre 24,987 e 25, está dentro do padrão. Então, eu posso utilizar aquele eixo. Se não, eu tenho que jogar fora, beleza? Aí, você fez uma inspeção de 5 peças, certo? E aí, você encontrou essas 5 medições, beleza? Uma para cada peça. Uma peça, peça 2, peça 3, peça 4, peça 5. As perguntas são as seguintes. Primeiro, temos alguma peça daqui que foi reprovada? Se sim, qual ou quais peças foram reprovadas? Pergunta 2. Qual instrumento você deve usar para medir esta dimensão com confiabilidade necessária? Vocês vão dizer qual instrumento vocês usariam. 3. Procedimento de medição. Descreva os passos corretos para medir esse diâmetro externo. Okay? 4. Se teve algum que está fora de especificação, quais as possíveis causas de ter acontecido isso? Que é a pergunta 4. E pergunta 5. O que você faria imediatamente após detectar que tem peça fora de especificação? Tá bom? Então vocês vão ler aqui e vão responder essas perguntas aqui, tá? Eu vou dar aí até 21h40 para vocês fazerem, tá? E aí depois a gente corrige. Aí eu vou lendo de novo as perguntas e vocês vão respondendo no chat, beleza? Qualquer dúvida, mandem aqui no chat, tá? Bom estudo de caso para vocês. Ô Luiz Felipe, manda a resposta só depois que eu pedir, tá bom? Porque senão tem muito colega que pode só pegar a tua resposta e copiar. Valeu. Então, pessoal, só para avisar vocês, tá? Esses slides que eu usei na aula já estão lá no Ava, tá? Já coloquei lá para vocês.
Calma, Juliana, calma. Eu vou perguntar depois as respostas, tá? Aí vocês mandam só depois quando eu pergunto.
Vamos lá, então? Vamos corrigir? Aí vocês podem escrevendo no chat aí, tá? Primeira pergunta: temos alguma peça reprovada? Quais são as peças que foram reprovadas? O que vocês responderam aí? Peças 1, 3 e 4. 3, 13 e 5, 13 e 5, 13 e 5, terceira e quinta, 3 e 5, tá? Tá. 2, 3 e 4, 3 e 5, só 5. Então tá, vamos lá então. 24.992 está entre 24.987 e 25? Tá. 13 e 5. Aprovado. 24.989 está entre 24.987 e 25? Tá. Fechou. Ô Wesley, eu vi que tu falou que nunca viu isso na vida. Talvez seja bom dar uma reforçada aí no material didático, tá? Isso aqui tudo tá lá também. 24.985 tá entre 24.987 e 25? Não tá. Então a 3 está reprovado. Beleza? 24.995 tá entre 24.987 e 25? Tá. Então tá aprovado. Fechou? E 24.981 está entre 24.987 e 25? Não tá. Está reprovado. Então a resposta aqui era a peça número 3 e a peça número 5. Beleza? Era só essa verificação aqui que tinha que fazer. Tá? Segunda pergunta: qual instrumento você utilizará para fazer a medição desse eixo aqui? O que vocês colocaram? Paquímetro, micrômetro, praquímetro, micrômetro, relógio comparador. Tá? Relógio palpador, paquímetro, micrômetro. Estou olhando aqui, eu estou lendo a resposta que vocês estão. Paquímetro por rolamento, paquímetro digital. Micrômetro, micrômetro. Tem o bonde do paquímetro, depois o bonde do micrômetro. Tá, para quem respondeu relógio comparador ou relógio apalpador? Não, sem chance. Por quê? Porque aqui a gente está fazendo medição direta, né? O relógio comparador ele faz medição indireta, certo? Eu não tenho um eixo que é padrão aqui, certo? Eu vou medir 5 eixos em separado, então, sem chance. Aqui teria que ser ou paquímetro ou micrômetro. Quando são muitos eixos, eu posso usar o digital, tanto paquímetro quanto micrômetro. O Jefferson falou, micrômetro a medida é mais exata. Não é verdade. Na verdade é que o micrômetro tem uma resolução menor que o paquímetro, mas não é mais exato que o outro. Tá? Então aqui poderia ser um micrômetro ou um paquímetro, tá? Vamos falar assim, né? Um micrômetro, vamos dizer que a gente tem um micrômetro só de 0 a 25, então não daria para usar, tá? Porque o 25 ele já fica muito na estica, então esse micrômetro ele é meio complicado de usar. Então eu usaria aqui um paquímetro, tá? Porque o que acontece? A medida é entre 24, 987 e 25, tá? Não, mas é que tem paquímetro também, ô Luiz, assim, nessa resolução. É o paquímetro normal, o micrômetro o normal. O que acontece? Essa medida aqui complica muito o micrômetro, né? Por quê? Se ele tiver um pouco mais de 25, o de 0 a 25 não mede, certo? Se eu pegar um eixo que tenha mais, certo? E se eu usar o menor, ele vai medir, beleza? Então eu precisaria ficar variando entre um paquímetro de 0,25 e um de 25 e 50. Então dá muito trabalho, entendeu? Dá muito trabalho.
Então aqui eu usaria um paquímetro normal, tá? Um paquímetro normal. Uma resolução maior, mas usaria um paquímetro normal, beleza? O micrômetro também serve, tá? Só que dá mais trabalho. Só isso que eu tô falando. Pergunta número 3. Qual é o procedimento de medição que vocês utilizariam? Procedimento, como é que vocês fariam a medição? Não o equipamento, né? Utilizando paquímetro, medidas internas, verificando o inteiro e depois frações de escala. Pode ser? Show. Show de bola. Procurando a convergência entre as linhas, certo? Perfeito. Mais alguém? Mais alguém respondeu essa? Deixar a peça em um lugar fixo e alinhar o instrumento alinhando as extremidades. Perfeito. Show de bola, também, irmão. Essa pergunta, pessoal, não é o instrumento que vocês vão usar, é como vocês vão usar, entendeu? É importante vocês também acrescentarem nessa resposta, tá? Posicionar o micrômetro direto no eixo, também pode ser. Fazer a leitura com a visão na altura do instrumento, tá? Para a gente evitar aquele erro de paralaxe que eu falei lá para vocês. Alinhar o instrumento de forma correta no eixo, fazer medição interna e externa, certo? Então é isso que vocês têm que colocar também. Verificar a calibração, pode ser. Medição externa alinhada, já que é o paquímetro, pode ser. Isso aí. Colocar um instrumento mais alinhado, mas não sei como. Isso aí mais para frente, mais para frente. Vocês vão aprender mais para frente. Numa bancada, peça limpa, evitar o ritmo paralaxe, perfeito. Deixar a peça em lugar fixo e alinhar o instrumento. Show. Girar o tambor até encostar suavemente no eixo, girando catraca, fricção para aplicar a força, certo. Medição interna e externa com a peça fixada, perfeito, pode ser também. Próxima pergunta. Quais são as possíveis causas de ter acontecido... tem mais pergunta, resposta aqui. Posicione a peça entre as pontas, gira o tambor... não, já tinha lido. Não, sim, vocês vão ter isso aí. Vocês vão ter essa prática com os instrumentos, tá? Só para deixar alinhado. Quais poderiam ser as possíveis causas de ter dado esse problema na produção? Sérgio respondeu: equipamento que produziu a peça mal regulado ou erro de paralaxe, beleza? Micrômetro descalibrado, temperatura alta, pode ser falta de calibração do instrumento ou medição com o instrumento desalinhado, tá? Erro de ajuste no processo de usinagem, encolhimento do material durante o resfriamento e cortes incorretos da peça, tá? Pode ter sido medida errada, problema em utilizar o torno ou desatenção, tá? Medição errada, leitura errada, instrumento não calibrado, tá? Desgaste de ferramenta de corte e ajuste incorreto dos parâmetros de corte, ok. Parâmetros errados na usinagem, parâmetros de usinagem corretos, como velocidade de corte ou alcance inadequado, falhas na usinagem, peça descentralizada, erro de programação e vibração, falta de atenção. Essa falta de atenção é bem importante, tá? Geralmente, pessoas que trabalham numa máquina dessa, né, com um torno, um CNC, e ficam o dia inteiro fabricando a mesma coisa, geralmente no final do dia as peças têm mais problema do que no começo do dia, tá? Fixação da peça, alguma folga no torno, conferir a usinagem durante a fabricação, equipamento de medição descalibrado, mecânico pode ter errado a leitura do micrômetro, deflexão, pode ser, descuido, erro de cálculo, falha na fabricação, geralmente é falha na fabricação, tá? Não dá para afirmar, né? Mas geralmente é. E por que as últimas peças do dia geralmente já vêm mais fora do padrão do que as primeiras, né? A pessoa já está cansada no final do dia, né? A pessoa já está bem cansada, já não tem a mesma atenção que ela tem no começo do dia, né? Então, isso que acontece. E a última pergunta: o que você faria imediatamente depois de detectar essas peças que foram encontradas fora do padrão? Marcação errada, ferramenta não calibrada, perfeito. Clenino do botão, pausa na produção. Não precisa ser tão... Faria uma nova leitura de medição, talvez com outro instrumento para programar um ajuste, ok. Retira as peças, segrega, né? No caso sim. Verificar e ajustar as causas da não conformidade, perfeito. Pausar a produção é muito radical, tá, Clenino? Não seria o caso.
Bruna Zanotto, reprovar as amostras e avisar o fornecedor, certo? Investigar e corrigir as possíveis causas do erro, ferramenta, máquina, parâmetro, tá, perfeito. Verificar o erro, definiria a frequência de inspeção, realizaria a medição com micrômetro, caso não ratificasse a medida, as peças seriam separadas e retiradas da linha de produção, utilizadas no torno para a confecção de outras peças menores, verificar os ajustes finos da máquina, calibrar os instrumentos e tipo de material, pintar de verde e jogar no mato. Mais atenção na próxima, revisar os equipamentos, perfeito. Separar para reaproveitar em outra peça com a mesma medida, certo? Entre em contato com o fabricante e informe o defeito com urgência, certo? Descarte das peças e reajuste nos tornos e ferramentas, certo? Orientação para o operador. Verificar qual foi o erro e ajustar corretamente. Faria o reajuste rápido para não perder mais peças. Verificar a calibragem das ferramentas. Usar cola. Cola não é uma boa, né? Talvez uma solda, não sei. Cola não. Pessoal, então aqui no caso, tá? A gente pode pegar essas peças, fazer um formulário, né? Dizendo que vieram com um problema. A gente pode pegar outros equipamentos de medição e ir lá, fazer a mesma verificação para ver se realmente está batendo. Então a gente pode ter algumas medidas aí. Tubolite sim. Fazer uma nova medição para não perder a peça. É, por aí. Por exemplo, né? As peças que estão... Deixa eu ver. 985. Não, essas peças aqui já matou, né? Não tem mais como usinar de novo, né? Se tivesse mais de 25, sei lá, uma peça com 25 e 100, podia ir lá e usinar de novo, né? Tirar esse 0,1 milímetro. Caso a peça estiver fora do padrão, abaixo da medida, pode usinar novamente. Exato. Se estiver maior, né? Fala o defeito e provar, Mas se só tivesse as 5... Não. Geralmente não tem só as 5, né? Geralmente é um lote grande e a gente tira 5, certo? Tu não vai tirar todas para fazer a verificação. Geralmente tu tira uma parcela das peças para verificar, tá? Até que diz aqui, né? Um lote de 100, né? Tá escrito aqui, 100 eixos de aço. Tá escrito, um lote de 100 eixos de aço. Acaba daqui a pouco. Colocar para descarte. É até às 10, mas eu nunca acabo às 10. Geralmente acaba um pouquinho antes, né? Não vou ficar judiando de vocês, tá? Até às 10 aqui segurando vocês. Pessoal, show de bola aí a participação de vocês. Gostaram da atividade? O que vocês acharam? Gostaram? Legal? A intenção dessas atividades é mesmo que agora seja começo do curso, já comece a entregar vocês para esse ambiente de fábrica, né? Entregar para as coisas que acontecem na fábrica, né? Porque a gente não precisa esperar até o final do curso para quem não trabalha ainda na função, né? Saber. Que bom. Obrigado, Clenianto, pelo elogio. Pessoal, então vamos dar uma olhadinha aí no que vai ter semana que vem. Entendi, Sérgio. Não, mas essa era a intenção, Sérgio, era focar mesmo nas medidas, certo? Que bom que gostaram. Pessoal, semana que vem é o seguinte, tá? Semana que vem nós vamos falar de desenho técnico, certo? Sim, ô Stephanie. Sim, porque daí o que acontece, tá? Tu tem lá uma peça que tem 25,1, por exemplo. Aí tu coloca no torno de volta, tira esse 0,1 e aí a peça passa a ter 25, certo? Então dá, se tivesse mais do que 25. O problema é quando tem menos, daí não tem o que fazer, aí a peça está morta. A gente fala, né? Matou a peça. Aí tem que jogar fora, usar para outra coisa, geralmente. Semana que vem nós vamos falar de desenho técnico, né? Então tem a ver aí, né? Metrologia com desenho técnico, elas estão intimamente ligadas, tá? Então, pessoal, eu sugiro aí que vocês comecem a fazer a leitura do material, né? A partir da página 205, todo o capítulo 6. É um capítulo grande, então eu sugiro que vocês comecem a fazer a leitura aí na segunda-feira, para quando vocês cheguem em sexta, vocês já tenham dúvidas, vocês já saibam o que eu estou falando, certo? Para ir adiantando as coisas, beleza? Material online, telas 46 a 69, capítulo 6, desenho técnico, tá? Página 205. Semana que vem nós teremos, a gente vai abrir a primeira avaliação online, tá? Avaliação online 1. O que acontece, pessoal? Quando a gente abre avaliação online... Não, mas é no livro didático 1 mesmo, né? Ó, volume 1. Tá aqui, ó. Quando eu abro avaliações online, né, eu faço isso para todas as turmas, tá? Eu trago uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá?
Ah, professor, vale nota? Não. Precisa fazer? Não. Não é obrigatória e não vale nota. Não precisa me mandar. Nós vamos fazer que nem o estudo de casa. Eu vou botar a lista aqui e vocês vão responder depois, tá? Por que que eu faço isso? Eu abro lá a avaliação online, vejo tudo que tem lá. A tela é do material online, Antônio. Lá no AVA tem escrito material online. Ele é dividido por tela e não por folha, certo? Sim, as avaliações estão no AVA. Depois tu entra lá, rola bem para baixo. Lá no final tem as avaliações online. Mas daí semana que vem eu mostro de novo, tá? Eu faço essa lista de exercícios, tá? Baseado nos temas que estão lá dentro, tá? Porque como eu sei que é bastante coisa para estudar, do capítulo 1, 2, 3, capítulo 4, capítulo 6, então eu faço pode. Eu faço essas listas de exercício para ajudar vocês, tá? Então, para auxiliar vocês, para que vocês façam a lista e se sintam mais preparados para fazer a avaliação online, beleza? Então, semana que vem a gente vai ter a avaliação e vai ter a lista de exercícios, beleza? Pessoal, alguma dúvida ainda? Não? Tranquilidade? Então tá, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que sexta-feira é difícil. Sexta-feira o pessoal já trabalhou a semana inteira, assim como eu também, né? Sim, é o mesmo livro, livro 1. Vocês podem agora ir descansar, tá bom? Bom final de semana a todos. Vão com Deus e a gente se encontra aqui semana que vem. Valeu? Valeu? Tchau, tchau. Um abração. O exercício vai ser aqui na aula ao vivo. Semana que vem, igual o estudo de casa, a mesma coisa, tá? Falou, valeu. Bom descanso. Obrigado pela presença.